meu nome é Carol e seja bem-vindo ao vlog 12. Mas antes, já vai deixando a sua curtida porque, isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Inscreva-se se você ainda não for inscrito, claro, se você gostar muito do conteúdo aqui. E compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de ler. Nós temos também agora o nosso grupinho lá no Telegram e se você gosta de conversar sobre livros e leitura, junte-se a nós. Eu vou deixar o link do grupo lá na descrição. Bom, como todo vlog e tal, essas coisas todas, nós temos uns unboxings. Chegou aqui uma compra que eu fiz num sebo, que chegou milênios depois. Eu acho que eu tenho uma desconfiança de qual livro seja, mas eu já não tenho mais certeza, porque essa compra deve ter sido feita há milênios atrás. Porém, ela veio de João Pessoa. Então, esse período de fim de ano, as coisas com os correios demoram um pouco. Demoram tanto que o livro que eu sorteei em dezembro, dia 10 de dezembro, e eu enviei dia 11 de dezembro, chegou para a moça que ganhou, que mora no interior do Acre, chegou no dia 12 de janeiro. Eu já estava agoniada achando que ele tinha sido extraviado, mas eu imaginei que fosse demorar mesmo. Deixa eu ver aqui. É esse livro mesmo que eu estava imaginando, ainda bem que eu não estou tão alienada como eu pensei que fosse. Eles mandaram com um papelão assim pra... Então, ou seja, veio bem embalado. É um livro de uma série que muitos exemplares estavam em falta. Então, quando apareceu, eu já quis logo. E tá em muito bom estado. Como descrito, o nome do sebo é o Sebo Cultural de João Pessoa. Só veio com a assinatura da antiga dona, mas a letra é muito bonita, então pra mim não tem problema. Que é o Ligeiramente Perigosos, da Mary Belloc, que agora eu acho que vai ficar faltando só um, pra mim, que é o último. Então eu vou ter que ler ele em e-book, se eu não achar. Tá com cheiro de guardado, mas ele tá em muito bom estado, então nada que uma limpeza não vá resolver, Depois eu tenho que terminar. Eu comecei a fazer um vídeo ensinando como limpar livro, fazendo pequenos consertos e tal, mas a minha mesa tá impossível e eu tava com problema pra colocar a câmera num ângulo de 90 graus em cima da mesa, mas agora eu acho que eu já consigo. Aí chegou outro pacote. A história desse pacote é a seguinte. Minha mãe, porque eu compro todo ano uma lembrancinha para os meus pais, de Natal. Mas é uma lembrancinha mesmo, assim, só pra... Eu até coloco alguns dias antes embaixo da árvore, eles nunca percebem que tem alguma coisa embaixo da árvore de Natal. Mas aí eu coloco lá, deixo lá pra ver se alguém nota alguma diferença, mas ninguém nota. E aí eu entrego pra eles na véspera de Natal e tal. E a minha mãe fica agoniadíssima, porque ela fala, mas eu não te dei nada. O que você quer? Eu falo, mãe, eu não vou te dizer o que eu quero, porque pra mim presente tem que ser uma lembrança e uma surpresa. Eu quero ser surpreendida e eu não vou escolher. O meu irmão, ele pede dinheiro, se for assim. Quando é pra escolher, ele pede o dinheiro, mas eu não faço isso. Aí o que eu fiz? Eu elaborei uma lista de coisas que eu gostaria e mandei pra ela o link da lista. Aí ela foi lá ver, ela escolheu o que eu queria, só que ela não conseguiu comprar. Aí ela, filha, me ajuda. Obviamente eu descobri o que era que ela queria comprar, Não teve jeito. Mas enfim... Era uma coisa que de todas as coisas que eu tava querendo mesmo, Então, vamos ver aqui. Demorou até pra chegar, mas eu acho que era compra de terceiros, então... Porque vocês sabem que eu adoro camisetas, então era uma camiseta. Só que lá não tinha a medida dos tamanhos, então eu chutei o tamanho que poderia ser
Eu chutei um tamanho maior, inclusive, porque se for o caso eu passo na costureira e diminuo alguma coisa. Mas é essa camiseta aqui, tecido, gostei que o tecido é bem mais leve do que eu imaginava, então vai dar pra usar bastante agora no verão. Eu gostei muito desse desenho, porque vocês sabem que eu sou louca por café, né? Então, tá aqui. Ela vai ficar um pouco mais comprida, mas eu gosto de, quando é camiseta assim, baby look, eu compro um tamanho grande por causa do braço, porque normalmente vem aquele braço curtinho e como eu tenho um braço mais gordo, fica aquela coisa embolorando aqui, me dá uma agonia, aí eu compro e depois encurto a camiseta. Mas ficou bonitinha, né? E é bom, e eu gostei porque o tecido dela é bem fininho, ó, dá pra ver que ela é bem levinha. Então vai dar pra usar bastante no verão, porque é preta, né? Se fosse um tecido mais grosso, ia ficar complicado. Então o unboxing é esse, né? Meu presente de Natal que chegou na metade de janeiro, porque hoje é dia... hoje é dia 14? Já nem sei, por isso que eu nunca falo os dias no vlog, porque eu nunca sei que dia é. Depois que começou essa pandemia, eu já sou perdida no espaço normalmente, porque eu sou muito distraída. Depois que começou essa pandemia, eu não sei mais que dia é, eu tô com dificuldade de dar parabéns para as pessoas, porque ou eu dou parabéns um dia antes, ou eu dou parabéns uma semana depois. Então, eu nunca dou parabéns no dia pra pessoa. É sempre assim. E aí... O que eu ia falar? Eu tô assim. Então, ontem foi engraçado, ontem terça-feira, porque eu participei como convidada do vlog lá do canal da Biblioteca da Rô e foi muito divertido, porque começou meio-dia, né, e teve mais a Rô, e teve mais duas convidadas, que foi a Natasha, que, né, quando ela bota a Nath, parece que é a Natália, e a Yasmin, que eu adorei conhecê-las. E, cara, foi até às 3 e pouco. Não, até quase 3 horas a live, né, de sprints. A gente conversou muito. E aí, quando terminou a live, a gente continuou conversando ainda mais um tempão. Eu sei que foi acabar, já era bem mais de 3h30. E eu ainda tinha live das 6 horas. Nossa, eu falei, mano, ontem foi uma surra de Carol na internet, né? E aí eu fiz a live das 6 horas. E como é 6 horas, dá pra fazer mais sprints. Então foram 4 sprints. E eu li pra caramba. Teve uma moça que eu tava vendo agora no canal do Telegram, que ela entrou hoje no grupo, ela leu um livro inteiro, de 250 páginas, se eu não me engano. Falei, caraca, velho, o povo é focado, né? Mas eu li bastante também. Inclusive, ontem eu comecei a ler o Cidadã de Segunda Classe, da Butia Mecheta, que é aquela história engraçada, né, que... eu coloquei nas metas, que é um dos 8 livros que eu coloquei para ler em 2021. Aí o que eu fiz? Lá no Clube Nina e Suas Letras, que é o clube de membros que eu faço parte, a gente ia colocar uns livros para votação para leitura conjunta de janeiro. Aí eu, muito esperta, falei, vou colocar um dos livros que eu quero ler para esse ano. Mas não esperando nada, né? Aí eu coloquei esse livro aqui. Ele ganhou a votação de janeiro. Aí eu falei, beleza, porque aí eu já mato um livro. Só que era pra eu ter começado essa leitura dia 4 de janeiro. Eu comecei só ontem, tipo, uma semana e meia, 10 dias depois, praticamente. Mas ele é muito legal. Eu li ontem da página... Deixa eu ver qual é essa página aqui. Da página 10 até a página 73. Então foi muita coisa. Já comecei a marcar algumas coisas, porque literatura africana, né, vai falar da condição da mulher. Essa aqui é a literatura nigeriana, que é o que eu mais leio de literatura africana.
Então vai falar da condição da mulher. A história aqui é a da Ada, que tem um pouco de relato autobiográfico da autora. E fala de quando ela se casa, porque ela sempre quis aprender, ela fez de tudo para se manter na escola, para se manter estudando. Então, quando ela se casa para poder ir para o Reino Unido, que sempre foi o sonho dela. E aí, quando ela vai para o Reino Unido, ela descobre que não ela tinha uma situação de vida excelente na África, e ela chega lá no Reino Unido, é uma situação completamente diferente. E aí ela descobre que ela é uma cidadã de segunda classe lá, né? Então, eu tô vendo que eu vou sofrer bastante. Vai ser aquele tipo do livro que eu vou chorar, mas eu vou chorar de raiva. Mas tá bem, a leitura ela tá bem fluida. Se eu li esse tanto de páginas ontem, eu acho que eu vou terminar esse livro bem rapidinho. Aí um livro que eu tô lendo junto com a Polly, que a gente leu junto Príncipe Drácula, e a gente estava ansiosíssima para a chegada desse, porque o Príncipe Drácula ele termina com um gancho, né? Que era o Grande Houdini, da série Rastros de Sangue da Kerry Maniscalco. No final do Príncipe Drácula, ele fala sobre uma viagem que eles precisam fazer para Nova York. E aí a gente fica já, né, pensando, nossa, uma viagem para Nova York e tal. E aí eu achava que esse livro ia falar sobre uma aventura em Nova York. Só que aqui, e eu não prestei atenção nessa figura aqui. A história se passa na viagem, no navio, né? Então os assassinatos acontecem no navio. Então eu me surpreendi por isso, porque eu não tinha prestado atenção. Eu procuro não me atentar muito à sinopse para poder ser surpreendida. E vai falar de um espetáculo meio circense, assim, que os assassinatos estão ocorrendo de acordo com o que esse espetáculo apresenta. Então fica aquela dúvida se é algum membro desse espetáculo, se não é, se é algum membro da tripulação do navio. Eu sei que tá tão confuso que você fica meio sem saber. Esses livros dessa série, eles são uma coisa meio Agatha Christie, meio Sherlock Holmes, que você fica tentando desvendar quem é o assassino. E tá bem bacana, porque eu gosto muito dos personagens, né, da Audrey Rose e do Thomas. Essa relação deles, assim, porque eles têm uma relação, é um romance, né, mas eles têm uma relação de companheirismo muito legal, porque um confia muito no outro, e eles trabalham juntos, né, então também tem a cumplicidade deles. É muito bacana, eu gosto pra caramba da relação deles. O Thomas, ele não é aquele cara homem das cavernas, sabe? Ele sempre fala que a relação deles é de iguais, e isso é muito legal. Então tá muito interessante. Ontem eu li uns 3 ou 4 capítulos, eu não sei, eu vou começar o capítulo 25, eu tava super atrasada nessa leitura, porque eu tive crise de enxaqueca, eu tava com a coluna ruim, daí eu tava desanimada pra ler, sabe? Livro... Quando eu tô assim, ruim, eu só pego o e-book porque você se encolhe na cama, assim, você fica numa posição fetal, aí você consegue ler o e-book todo encolhidinha, mas quando é livro físico, não dá pra... Você não tem uma posição muito confortável. Aí eu já vou pro capítulo 25 e eu tenho até que conversar mais com a Polly, porque ela tava um pouco na frente, mas ontem rendeu tanto as lives que eu dei um baita de um gás. Aí tá aqui meu Reading Journal, meu caderninho, porque eu li os meus... Eu tô empacada no É Agora ou Nunca, porque eu tô privilegiando esses 2 livros aqui. Eu terminei O Amor de um Duque, dos irmãos True Love, que foi o primeiro livro que eu terminei, o primeiro livro físico que eu terminei. E é bem bacana esse aqui, porque a mocinha, ela é dona de uma taverna. Ela é a única mulher daqueles irmãos bastardos, né, dessa série dos irmãos True Love. Então, ela é dona de uma taverna e ela não pensa em se casar justamente para não ter que passar o empreendimento dela pro nome do esposo,
né? Ela não é que ela não quer se casar por ter um passado assim dolorido em relação a um relacionamento amoroso ou por ter um coração quebrado, alguma coisa assim. Ela não pensa em se casar porque é a liberdade dela que ela vai perder e porque ela não quer entregar tudo aquilo que ela trabalhou para um homem, né? Ela não quer perder isso. Se ela tivesse a oportunidade de manter aquilo no nome dela, ela se casaria, não tinha problema, mas ela não quer. Então, é basicamente isso. E aí ela conhece um duque, sem saber que ele é um duque, no dia que ela consegue, que ela chega perto e ele tá sendo atacado por bandidos, ele quase morre, então ela vai cuidar dele, mas ela não sabe que ele é um duque, ela vai cuidar dele sem saber quem ele é. Ele quase morre, então ela cuida dele no apartamento dela. E aí começa a relação, né? Até depois que ela descobre que ele é um duque e tal, mas é muito fofinha porque ela tem um quê de romântico e ele é um cara também muito prático. Eles dois são muito práticos, mas tem aquele fundo romântico, aquela coisa assim. Então eles vão se descobrindo também enquanto vão se conhecendo, mas eles também sabem que não podem ficar juntos por causa da diferença de classes sociais que eles têm. Então eles vão tentando aproveitar o tempo que eles têm, mas sabendo que no futuro eles vão ter que se separar. É muito fofinha essa história, eu gostei pra caramba, eu tô gostando já é a segunda experiência que eu tenho, não dessa série, porque dessa série eu já li um livro, mas experiência que eu digo com a escrita da Lauren Heath. Eu não lembro qual foi o livro que eu li dela, mas eu tô gostando bastante. Aí, de e-book, eu li aquele livro que tá entre os top vendidos, assim, os top alugados, que é aquela série Secret, né, que é o romance hot. E, cara, foi engraçado porque, assim, você vê lá, eu fiquei curiosa porque toda hora que eu abria o site da Amazon ou a loja da Amazon ali no Kindle, tava lá essa fotinha do Secret, que é uma mulher vendada, e né, o nome Secret dá aquela coisa assim bem sensual, a mulher vendada, aquela coisa bem sensual. E cara, o romance é engraçado. Os personagens são engraçados, são fofos, são engraçados. Eu não entendi, foi nada, porque aliás, o prólogo também não tem nada a ver com a história, porque o prólogo dá a sensação de que o personagem é um personagem mais sombrio, mais fechado, guarda segredos e tal. E o resto da história, você ri. É muito leve esse romance. Tanto que a continuação dele, que ainda é do mesmo casal, não tem nada a ver, sabe? Não é aquela coisa... Lógico, é sensual porque é um romance hot, mas é engraçado, os personagens são engraçados, as situações são engraçadas, tem as cenas dramáticas porque tem as cenas de tensão por causa dos vilões e tal, mas mesmo assim passam rápido essas cenas, elas são resolvidas rapidamente. Mas cara, eu me surpreendi pra caramba, porque eu falei, o que tá acontecendo aqui, né? Eu acho que o marketing foi feito meio diferente, né? Mas é engraçado, eu gostei. Inclusive o spin-off, que é o Intimação, ele fala de personagens que aparecem muito no segundo livro e é tão engraçado ou mais do que os personagens desse primeiro livro, desses dois primeiros livros. E eu gostei bastante, eu indico pra quem tá afim de um romance leve assim e tal, porque os personagens realmente são engraçados, eu gostei. Mas eu fiquei meio assim, tipo, eu esperava uma coisa mais sombria, aquela coisa mais... Nossa, pessoas vendadas, um segredo, né? Tipo, uau! Mas enfim. Aí eu li O Casamento do Seal. Lá vai eu de novo com coisa de Seal. Mas é que ainda tá aparecendo... Eu não tô procurando muita coisa, eu tô simplesmente deixando
as recomendações lá, porque eu não fico procurando muita coisa. Às vezes aparece pra mim, aí eu boto de amostra grátis, mas às vezes eu não quero procurar muita coisa, aí aparece lá nas recomendações. Aí veio o casamento do Cio. Sim, esse casamento do Cio é um casamento que é arranjado para juntar duas empresas não, para juntar uma empresa que tem 2 sócios, e aí vai ficar só vai falar muito de machismo e de racismo, principalmente. E é bem interessante, mas é basicamente um casamento arranjado para deixar a empresa nas mãos de um CEO único, né? E não 2 sócios dividindo a presidência. E é bem interessante porque a mocinha ela é bem forte, ela sabe o que quer e ela sabe que ela só vai conseguir a liberdade dela por causa do pai extremamente machista. Ela sabe que ela só vai conseguir a liberdade dela, a liberdade, né? Através desse casamento, porque ela pretende se casar e logo em seguida pedir o divórcio. Mas para sair de casa, ela precisa se casar. E aí esse CEO, ele precisa, e a coisa que esse CEO mais quer, que esse cara que trabalha na empresa, ainda não é CEO, né, mas a coisa que esse cara trabalha na empresa, que é filho de um dos donos, é ser o presidente da empresa. Então ele também concorda com o casamento arranjado. Então são 2 pessoas que querem as coisas e precisam desse casamento para conseguir. E aí é uma relação bem conturbada, eles começam, já ficam amigos logo de cara, eles sabem que vão ter uma relação de cumplicidade e de muita atração, mas como isso acontece logo no início, você não prevê que vai ter muita coisa acontecendo e a situação vai passar por anos, né? Vai acontecer muita coisa e peraí, o livro ele é grandinho, tem mais de 500 páginas, então é uma relação complicada que vai passar por muita coisa por muitos anos. É bem legal, gostei bastante dessa história. O nome da autora é Thaís Oliveira, eu não conhecia ela. E eu gostei bastante. A mocinha, ela é muito determinada, então ela acaba conseguindo as coisas que ela quer, mas ela passa por muito perrengue. Mas essa coisa de passar por situações de muito machismo e principalmente de muito racismo é bem pontual na história, eu gostei. E aí eu comecei a ler Amor em Tempos de Quarentena, que é um romance bem curtinho da Mari Salles, mas tá mais ou menos por enquanto. Então depois eu volto, eu já falei pra caramba, né? Depois eu volto. Aí eu tô aqui tentando fazer o vídeo, né, mostrando como é que limpa os livros. Tô aqui aproveitando depois de gravar o vídeo para limpar mais alguns livros, né. E foi engraçado porque eu fui mostrar como é que tira o adesivo dos livros. E cara, o adesivo que eu fui tirar, meu Deus do céu, foi o adesivo mais difícil que eu tirei na minha vida. Tinha que ser, né? Bem na hora que eu fui gravar o vídeo, o adesivo tinha que estar absurdamente escroto pra tirar. E aí eu fiz até errado o negócio agora. Fiz tudo ao contrário. E aí eu ensino com cotonete e aí eu tive que usar um chumaço de algodão para poder limpar o livro, para poder tirar o adesivo do livro. Que adesivo escroto para tirar. Nossa, mãe, foi muito difícil. Mas enfim, deu certo. Eu vou dar uma editada, porque né, eu levei um tempão para conseguir tirar. E aí, mas vai dar para entender. Eu acho que espero que dê certo, senão eu vou ter que gravar de novo, pegar algum outro livro que tem adesivo. Mas os livros que eu comprei nesse sebo, que eles botam os adesivos absurdos, foram esse. Então acho que não tem mais não. Mas, enfim, tava absurdo, cara. Sempre acontece essas coisas comigo. Eu vou demonstrar, eu tenho ainda mais uns vídeos pra fazer com pequenas correções assim que dá pra fazer em casa. Mas é ruim porque assim, essas correções que dá pra fazer em casa, eu não consegui adaptar com materiais que a gente tem em casa, porque
tem muita coisa que pode acabar atrapalhando mais na hora de fazer o conserto do que ajudar, entendeu? Então, por exemplo, uma dobradeira. Sem isso aqui, você não consegue fazer muita coisa. Eu até pensei numa colher, mas a colher ela é muito côncava, então a dobradeira a gente precisa de alguma coisa retinha. E o próprio material ajuda também. Então, assim, eu não consegui pensar em nada que a gente tem em casa que possa ajudar. São materiais baratinhos, esse aqui eu acho que, apesar de que na Amazon eu vi um pouco mais caro, né? Os mais baratos você paga frete, mas em lojas de artesanato, eu acho que encontra mais barato, não deve dar 20 reais, porque quando eu comprei por 15 reais, mas ó, já faz um bom tempinho, então eu não sei. Eu vou terminar de limpar meus livros aqui e depois eu volto, porque eu ainda tenho outras gravações para fazer. Até mais! Então que vamos fazer mais uma atualização, né? Eu terminei finalmente o Grande Houdini e, cara, que livro ótimo, que livro maravilhoso. Esse é o melhor da série até agora. Simplesmente. Você não consegue... Você cria várias possibilidades de assassino, né? De quem cometeu o assassinato, mas fica muito difícil de imaginar quem foi, porque pode ser qualquer um e pode ser ninguém, sabe? Porque, assim, o local é muito confinado, porque é só um navio e as possibilidades são muitas, sabe? E, nossa... muito bom, eu adorei. Não é muito melhor que o Príncipe Drácula, porque o Príncipe Drácula é um pouco diferente no estilo desse daqui, mas é tão bom quanto. Mas esse aqui agora se tornou o meu preferido da série. Muito, muito bom. Aí eu li o terceiro livro da série Os Revenants, que foi Um Acordo Pecaminoso, e cara, eu adorei esse livro. Até agora foi o meu preferido porque a personagem, ela é um tanto quanto irreverente. Eu me identifiquei muito com o problema dela, né, que ela tem um problema de... Ela teve um problema de audição que provocou uma perda de equilíbrio, ela tem problemas de se equilibrar em algumas situações. E, cara, muito bom. Ela tem essa questão de se sentir deslocada nos locais, de se sentir insuficiente e trata muito de direitos das mulheres. Ela não quer se casar para não se sentir propriedade do marido, porque, né, naquela época você literalmente era propriedade do seu marido e tudo que você tinha passava a ser dele, e ela não queria se casar justamente por causa disso, não porque ela não quisesse se apaixonar, ter um companheiro e tal, mas não, porque ela queria ter as coisas dela, conquistar sua independência financeira e tal. E é muito legal, a personagem é muito bacana. O embate que ela tem com o mocinho por causa dessas questões de direitos é muito interessante, eu gostei pra caramba. E tem uma questão dos avanços da medicina, da cirurgia, que também são muito interessantes. E também trata dos avanços da mulher na medicina aqui, que já passou um pouco nos livros anteriores, que é bem legal. Então, eu tô gostando muito dessa série, Os Revenants. Deu vontade de pegar o próximo livro, mas eu tô me segurando pra pegar um por mês. Aí eu li o primeiro livro das irmãs Shakespeare, Um Verão na Itália, e que livro gostosinho! Nossa, muito, muito bom, muito gostoso de ler. Eu gostei pra caramba. Eles demoram pra caramba pra se pegar, porque... primeiro que a mocinha odeia o mocinho, e o mocinho até então não se lembrava porque ela odiava ele. Ele nem sabia, na verdade, que ela odiava ele, mas ele nem se lembrava dela. E aí eles vão para aquele local idílico numa região dos lagos na Itália, e tem toda aquela coisa assim, daquele clima de verão ali naquele local. E, cara,
muito, muito, muito bom. Dá um quentinho no coração. Eu adorei. Nossa, eu fiquei... E tem essa coisa das irmãs, né? Da amizade delas. Mas aqui, a mocinha e o mocinho, eles constroem uma amizade primeiro, sabe? E os dois se sentem deslocados do mundo, se sentem insuficientes para eles e para os outros. Eles têm questões familiares a serem resolvidas. É muito interessante porque eles não dependem do outro para resolver, mas eles precisam se resolver para poder buscar o outro. E isso eu acho muito legal, é bem bacana. Aí, assistindo um vídeo da Jéssica Matos, do canal Jéssica Matos, eu resolvi, deu uma doida, né? Eu resolvi criar um projeto que não é só para esse ano, mas é um projeto muito ambicioso, chamado Projeto Abandonados, que é um projeto de livros que eu abandonei nos últimos anos, ou pelo menos no último ano, mas aqui eu coloquei desde 2019. E assim, vamos ver, eu fiz uma pilha aqui com os livros, mas eu coloquei 2 livros aqui, eu não sei se eu vou voltar na verdade, mas tem 2 livros aqui que eu abandonei, que são e-books. Vocês já estão cansados de ver, porque eu tô entrando em leituras conjuntas com ele e tô desistindo, mas uma hora vai. Mas os outros eu vou mostrar aqui, porque eu não sei, um dia eu pretendo voltar para eles. Eu abandonei, não por questão... Esses pelo menos aqui foram deixados de lado porque apareceu alguma coisa mais interessante, ou porque naquele momento me desinteressou. Às vezes eu me distraio e não consigo mais pegar na leitura porque tá me distraindo. Enfim, vamos ver, tem o Sapiens, né, uma breve história da humanidade. Eu tava achando ele meio repetitivo na época que eu tava lendo, sabe? Então, alguma coisa me chamou mais a atenção, aí eu fui buscar, mas olha só, ele já tinha muitas marcações. Então, pode ser que eu volte, eu vou ver como é que eu vou organizar esse projeto. Eu não vou fazer um por mês, mas eu pretendo sempre que eu puder encaixar algum desses livros. O Sapiens, ó, ainda falta um tantinho, mas como ele é um belo de um calhamacinho, não dá pra pegar num mês só. Pode ser que eu pegue 2 meses pra ler Sapiens. Aí tem As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Aqui ele não tá marcado porque eu tava lendo ele no e-book. Eu não sei se eu ainda tô com ele no e-book, porque ele tem no Kindle Unlimited. Mas eu tava marcando também, eu tava acompanhando tanto no e-book pra fazer as marcações aqui. Mas olha, eu li ele, fiz bastante coisa nele, porque olha até onde eu cheguei a marcar. Eu fui bem na frente com ele. Só que aqui eu não sei te dizer até onde eu fui. Mas falta pouca coisa do As Vinhas da Ira. Aí um livro, o Sapiens foi de 2019, mas eu lembro de bastante coisa desse livro. Então pouca coisa, basta eu dar uma olhada nas marcações para poder lembrar. O As Vinhas da Ira é do ano passado. Esse aqui é de 2019 também, que é As Coisas que as Mulheres Escrevem. E aqui são vários poemas e crônicas, contos de mulheres. Eu li a maioria das crônicas e dos contos. Faltam poucas crônicas e contos, né? Aqui, ó, eu li a maioria das crônicas e contos. E aí, falta muitas poesias. Essa é que falta bastante coisa. É um livro muito bonito, ó, que foi do lançamento da editora Desdemona, que vai publicar apenas mulheres. E aí tem esse. Aí tem o da Bell Hooks, que é o Feminismo é pra Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras. Esse aqui eu tô bem no início, ó. Esse aqui eu tava, mas o pouco que eu li eu já marquei bastante coisa, ó. Eu li pouquíssima coisa e saí marcando tudo.
E ele parece ser um livro bem interessante. Eu saí realmente marcando bastante coisa. E esse aqui é o tipo do livro que você realmente tem que ler com calma, porque você tem que fazer muita marcação, muita anotação. Eu pretendo fazer uma resenha sobre ele, porque é um tipo do livro que abre bastante para discussão. Aí outro livro que na época era bem pertinente, mas agora ainda é pertinente, mas que é A Morte da Verdade, da Michiko Kakutani, Notas sobre a Mentira na Era Trump. Ele ainda é pertinente, apesar do Trump não estar mais. Mas olha só, o tanto que eu li foi o tanto que eu fiz de marcação. Ele é um livro que você lê rapidinho, porque ele tem muita referência, porque ele tem uma diagramação bem espaçada. E ele vai falar sobre fake news, basicamente. Tanto que ele tem muita referência bibliográfica, muita nota. Ó, aqui. Só isso aqui é de nota, de referência. Então ele vai falar basicamente sobre fake news desde que o Trump assumiu o poder. E aí é um livro que eu pretendo terminar, assim. Mas na época, eu fiz muita anotação nele. Nossa, bastante. Tanto que minhas flags verdes acabaram. Só que ele, na época, se tornou muito repetitivo pra mim, porque ele realmente repete muita coisa, porque ele é dividido em vários capítulos. E esses capítulos meio que se repetem, né? O declínio e a queda da razão, as novas guerras culturais, o desaparecimento da realidade, a apropriação da linguagem, filtros, bolhas e tribos, déficit de atenção, propaganda e fake news, a felicidade dos trolls com a desgraça alheia. É bem interessante esse livro e esse aqui eu pretendo terminar logo. Um livro que eu já li, mas eu li em inglês e eu queria ler em português, foi o Orlando, da Virginia Woolf. Esse aqui eu já tô mais da metade, né? E ele também foi bastante marcado. Eu fiz muitas marcações, tanto com flags quanto com anotações a lápis, e sublinhei bastante coisa. Mas era um livro que eu queria fazer devagar mesmo. Alguma coisa me chamou a atenção. Eu não sei se era porque esse aqui eu estava lendo devagar e tal. Às vezes a gente quer... É porque comigo, às vezes eu tô assim, naquela ansiedade de querer ler tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes alguma leitura não se encaixa nesse meu modo de querer ler tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes acontece isso. Aí, um livro que realmente tô levando muito tempo é esse Para Ler Romances como Especialista, do Thomas C. Foster. O outro livro dele eu li mais rápido, que foi o Para Ler Literatura como um Professor. Esse foi rapidíssimo. Esse aqui tá mais... Olha, ele também foi muito marcado até onde eu li. Eu tô na metade, mas eu parei também numa parte bem chata pra mim, que é no fluxo de consciência. Eu tenho problemas com fluxo de consciência. Eu não sei porque eu consigo ler algumas obras, mas em geral eu tenho problema com fluxo de consciência, porque eu sou muito distraída. Mas esse aqui, eu achei ele mais lento. Eu não sei. Mas até onde eu li, eu marquei bastante coisa. Eu gostei pra caramba. Mas o outro é mais legal, o Para Ler Literatura como um Professor. Aí, que eu tava lendo ano passado e por algum motivo também eu parei de ler, eu não sei se foi... porque a parte que tava me interessando deu uma virada e ele começou a contar um pouco da biografia. A biografia eu achei chata. Mas é esse Medicina dos Horrores, da Lindsay Fitzharris, que ele vai contar a história do Joseph Lister. Eu queria mais falar sobre a medicina, né? A história da cirurgia. Mas aí ele começou a contar a história do Joseph Lister, aí eu achei um pouco chato, daí eu dei uma interrompida. Mas eu ainda tô no início, então pode ser que volte a melhorar. Mas a Glaucia falou que melhora, então eu ainda vou voltar para esse aqui, porque eu quero ler esse aqui primeiro, daquele Medicina Macabra. Aí tem o Como Ler Literatura, do Terry Eagleton. Esse aqui é o tipo do livro que é importante ler devagar, porque
Ó, eu fiz bastante marcação, bastante anotação. Dá pra ler mais rápido, mas ele é o tipo do livro que você vai anotar, você vai marcar muita coisa. Então ele é mais técnico mesmo, né? Ele vai falar sobre personagem, narrativa, interpretação, valor. Então, cada capítulo é sobre isso. Então, ele vai dar muitos exemplos de obras que você não conhece e que cabe você dar uma pesquisada. Ele vai falar de muita coisa que a gente não conhece, né? Acaba que é um pouco mais demorado mesmo. Só que eu tava no capítulo de narrativa e eu parei na metade do capítulo de narrativa. Então eu vou ter que voltar ao início do capítulo e começar de novo. Aí, durante o Victober, eu comecei a ler The Importance of Being Earnest, do Oscar Wilde, que é a importância de ser honesto, eu não sei. E que é uma peça, e eu tô bem no finalzinho dessa peça. Falta pouquíssima coisa. Isso aqui, ó, eu marquei o final, falta bem isso aqui. E eu não sei porque eu parei. Eu tava até marcando algumas coisas, eu sublinhei porque Oscar Wilde, ele tem muitas tiradas inteligentes e é bem interessante. Eu não vou ler todas as peças porque é um livro bem grossinho, ele é cheio de peças do Oscar Wilde. E aí, um livro que eu tava lendo agora, e eu tô bem no finalzinho também, que pode ser que eu ainda pegue esse mês, é o É Agora ou Nunca, da Marian Keyes. Eu botei aqui na pilha porque eu não li ainda, ele tá parado desde o mês passado, mas é um abandonado periodicamente, né? Então vamos colocar na pilha, porque pra ele não juntar ali. E aí também faltam 2 contos do Quatro Amores na Escócia, com a Julia Quinn, a Christina Dodd, Karen Henny e Stephanie Lawrence. E faltam 2 contos desse aqui que eu também não peguei nem em dezembro, nem em janeiro. E eu não sei como é que eu vou fazer. E aí, um que eu não peguei nos últimos 2 meses foi o Que é Fascismo e Outros Ensaios, do George Orwell. E aí, esse aqui também eu acho que eu vou ficar pegando um ensaio por mês. Esse aqui vai bem devagar, eu não sei se eu vou conseguir ler muito, mas ele tem pouca coisa, ele tem 157 páginas. Pode ser que eu leia de uma vez, pode ser que não, mas é porque eu tô tendo muito problema com não ficção. De qualquer forma, eu descobri por que eu não tô... Eu descobri não. Eu vi que não dá pra eu ler livros físicos à noite, porque os dias que eu tentei ler os meus romances à noite, eu dormi mais cedo, porque a vista pesa. E nos 2 dias que eu tentei ler o romance à noite, eu falei, não, vou deixar de ler o e-book e vou ler o romance físico, né, um livro físico. Deu 9h30, eu tava caindo de sono. Aí eu tive que, né, ir dormir. Cara, deu meia-noite, eu tava acordada. Ligada, acordadíssima. Falei, não, bicho. Aí, enrolando, tentando dormir. 2 horas da manhã e nada. 3 horas da manhã e nada. Eu levanto e vou fazer café. Vamos tomar um café pra ver se pelo menos acorda um pouco pra eu poder ler, fazer alguma coisa. E aí eu fico lendo, né, assistindo vídeo, lendo, fazendo qualquer coisa, até umas 6, 7 horas da manhã pra tirar outro cochilo. Isso foram 2 dias seguidos. E aí eu achei melhor voltar a fazer as leituras em e-book de romances leves antes de dormir, porque não dá. Eu já vi que ler livros físicos à noite, minha vista pesa muito, e aí eu acabo dormindo mais cedo, mas dormir muito cedo pra mim não rola. Eu vi que não rola mesmo. E aí é isso. Eu vou fazer esse projetinho de livros abandonados. Assim, faltam... Aí, os livros que vão ficar faltando, que não estavam aqui, é Crime e Castigo, que também é um livro físico. E um que eu não terminei foi A Filha Perdida, da Helena Ferrante, mas esse eu tava odiando mesmo, eu não tava gostando. E o Ana Karenina, que, né, eu não consegui acompanhar a leitura conjunta lá do canal da Monique. Pra variar, mais uma leitura conjunta de Ana Karenina que não deu. Eu vou ter que fazer essa leitura sozinha mesmo e a meta vai ser ao Deus dará.
Enfim, ficou até bonitinho, né? Eu fiz. Enfim. Aí eu já fiz mais ou menos um esboço do que vai ser a TBR de fevereiro. Eu também coloquei bastante livro físico, mas eu tentei não me entupir, né? Eu coloquei bastante dos livros... outro livro que tá abandonado, que eu não coloquei aqui na pilha, foi o The Other Bennett Sister, da Janice Hedlund, né? Que, querendo ou não, eu não peguei nos 2 últimos meses, mas esse foi muito por culpa de eu estar enrolando de continuar o vlog de leitura, não porque o livro tá ruim, né? Mas enfim, é isso. Esse vlog vão ter só 2 inserções mesmo, ou 3, não sei, já nem sei quantas inserções eu fiz, quantas atualizações. Eu tenho que costurar um livro agora, vamos ver se minha coluna vai aguentar. E eu vou... eu nem sei mais. Eu vou depois terminar aqui, eu vou costurar o livro, que eu tenho que costurar esse livro, terminar esse livro essa semana, se Deus quiser, que minha coluna aguente fazer tudo. Que minha coluna tá podre. E é isso. Eu acho que esse vlog já ficou grande demais, espero que dê, espero que você goste. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima.